Bom dia, família. Eu aqui na minha missão, na minha jornada de salvar vidas e ajudar o próximo, de poder contribuir de uma certa maneira, tá, na vida de dependentes químicos, de pessoas presas a vícios, né? Porque nossa doença, ela não é só a questão da substância, tá? No meu processo de autoconhecimento e entendimento da doença da adicção, eu pude entender que ela vai muito mais além do que o uso de uma substância que altera minha mente e meu humor, tá? Então, nos outros vídeos, eu falei muito do processo do meu livro, tá? Que foi algo que com tempo, aquela ideia foi amadurecendo, né? Tem muito a ver com a questão do comportamento também, tá? Baixa autoestima, né? Coisas que disseram para mim que eu não conseguiria. Então, no processo de autoconhecimento, tá? Deixar bem claro para as famílias de que é muito importante essa mudança de percepção, tá? Distorcida que a substância de preferência do adicto ela traz, né? Então, as famílias podem perceber que antes da dicção ela me pegar do uso de substâncias, ela chegar a um ponto, tá? Em alguns casos de ser crônico, onde a minha obsessão e compulsão, eu não vejo mais minhas metas, meus objetivos, minha relação familiar, tá? Isso tudo fica para trás porque a obsessão e a compulsão, ela acaba nos aprisionando, ela acaba a ser o centro de tudo, né? Meu uso de droga, no começo pode ter sido por uma necessidade de aprovação, pode ter sido por um comportamento aprendido, onde eu estou inserido num contexto familiar, onde eu vejo o meu pai, minha mãe ou parentes próximos bebendo, então eu vejo aquilo como natural, né? Na questão do álcool, muito é a questão da sociedade, o alcoolismo está muito presente e essa crença, essa visão mundana do mundo, eu vou lá e bebo e não percebo que aquilo, não entendo que também eu tenho a predisposição, né? Então, na questão do álcool, você cai nessa cilada sem nem ter intenção. Você, no meu caso, eu tive casos na família que teve a questão da droga, né? Então, aquilo, de um certo modo, ele bloqueou qualquer ação minha de entrar nas outras drogas. Agora, o álcool ninguém me avisou, né? Porque é uma coisa que a gente vê na televisão, a sociedade nos diz, as propagandas, tá? O comportamento aprendido, que aquilo relaxa, tem as crenças, né? Com relação à substância, que é o que eu falei no outro vídeo, que a gente tem que quebrar no tratamento, tá? Então, hoje, eu estou aqui na intenção de ajudar, de promover algo que possa colaborar no processo de aprendizado, que as pessoas compreendam que minha intenção é ajudar o próximo. Falando da questão do propósito. Esse propósito, tá, ele vem me mantendo limpo ao longo desses anos. Tá? É claro que eu tive que passar por todo o processo, como eu falei no vídeo anterior, de tratamento, né, de quebra de resistência, da desintoxicação em primeiro lugar, depois a resistência ao processo de mudança, né? A medicação ajudou, o acolhimento do terapeuta, o psicólogo, tá? Mas havia muitas das questões do ego presente, da disfuncionalidade da ação do álcool ao longo do tempo, né? Isso foi tirando valores, isso foi bloqueando a minha mente. Então, é o que eu falo. Há um conjunto a adicção, há uma complexidade. Porque vem o ego, a estrutura da personalidade, vem a ação da droga, que ela distorce a nossa visão da realidade. Há uma readaptação neuroquímica, tá, no nosso cérebro, tá? E vem a ação da droga, onde ela tira os nossos sentimentos,
tá? Os padrões emocionais, é por isso que tem a questão do egoísmo, junto com o ego, com tudo que a gente vivenciou ao longo do tempo, coloca tudo, aí eu faço até uma analogia, né? No liquidificador, bota lá, e aí tá feita aí o bolo de destruição e de disfuncionalidade e de atitudes totalmente antissociais que acontecem na vida do adicto. Tá? Então, é só para a família entender, e quando eu chego no tratamento, não é para eu desintoxicar. Se eu não tratar esses traumas, não tratar a minha ligação com o objeto, com a droga, né? Porque por muitas vezes não é só traumas, né? Porque nos meus estudos eu vi e pessoas que se envolveram com a questão do vício, tá? Mesmo estando inserido numa família que teve tudo, em uma família feliz, em uma infância que não teve traumas, tá? É a questão do mundo também, a parte social. O mundo nos diz que aquilo é o certo e a pessoa vai lá e tenta e não sabe que tem algo, tem a predisposição, que ela pode ser hereditária ou pode ser uma ferida emocional, porque às vezes ela teve uma infância feliz, mas a criança até os 7 anos, tá? Ela deve ter, de forma inconsciente, ela não criou uma estrutura de consciência para saber lidar com crítica, ela vê brigas, ela vê alguma coisa, tá? E aquela ferida fica registrada e quando eu uso uma substância e aquilo me deixa tranquilo. É isso nos meus estudos que eu entendi, né? Tá? Eu não tenho consciência que eu tive amor e tive tudo, mas será que não aconteceu algo antes de eu me perceber que eu estava no mundo, antes de eu ter consciência daquela fase da infância, tá? Onde eu tinha inocência e de repente eu me via ao mundo? Será que não aconteceram coisas também dentro do útero, né? Com relação à minha mãe, onde ela pode ter tido discussões, um parto agitado, uma gravidez onde ela passou por questões emocionais? Então, para a família entender a complexidade da coisa, tá? Então, por isso, o processo de investigação, né, dentro do tratamento. É aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Quando eu compreendo e coloco luz dentro dessas questões, tá, com equilíbrio e orientação de um profissional da área, ou um psicólogo, ou um terapeuta que tenha curso de independência química, que tenha essa visão empírica também, e esteja em recuperação, Carl Jung, que é um dos grandes psicólogos, né, o discípulo de Freud, quando eu estudo e vou nesse porão e coloco luz nessa escuridão de coisas com relação à minha infância, coisas que eu passei, e entendo através da neurociência que há mecanismos no meu cérebro que podem ter sido mudados e modificados devido a uma infância onde eu não tive uma presença paterna, tá? A consciência dessas questões que estão por trás, tá? Ela faz com que o pensamento, complexo de rejeição, né, complexo de abandono, o porquê eu fui abandonado, então eu tenho a questão da empatia, de entender que meu pai, minha mãe, ou algum ente querido, ou uma avó onde eu fui criado, aconteceram coisas na vida, tá? Que realmente não foi possível eles darem o amor que eu precisava. Então, aquele pensamento que me auto-sabota, que me coloca para baixo, que faz eu ter raiva da minha família, tá? Vai perdendo a força. Então você, Carl Jung, vai falando que aquilo vai libertando, trazer para a consciência aquilo que está no inconsciente, na escuridão. Então quando eu trago, né, isso, tá? Muito da minha melhora foi com relação a isso, a compreensão do inconsciente, dessas coisas que estão. E o estudo da minha vida, que ultimamente eu estou me comunicando com a família, tentando perguntar, pai, como é que foi a minha infância? Será que até lá, antes de eu entender, não aconteceram coisas? E aquilo vai melhorando, tá? E entender que esses processos inconscientes que estavam me sabotando, mesmo eu limpo, tá? É importante para que eu comece a me libertar.
né? Então, para vocês verem, tem um tratamento que foi importante para me livrar, quebrar o ciclo, e depois ver o processo que é lá fora, de eu manter uma constância com relação à minha recuperação e buscar esse autoconhecimento, que é o esforço que eu digo para eles. Não tem algo aí que acaba levando a recaída. É o meu esforço individual, né? Mas para isso eu tenho que ter, né, quebrado lá atrás todo um processo, o meu cérebro voltar, né, a funcionar de uma forma legal através da medicação, aí vem o processo de conscientização, aí vem o processo de quebras, de crenças, a questão do ego, tá? Então tudo isso é importante, né? Eu não falei no vídeo passado que há um processo também lá que não é só atendimento, há o processo das reuniões com os psicólogos, tá? Há um processo da videoterapia, muito da eu encarar o meu tratamento não como um campo de concentração, como se eu estivesse numa cadeia, foi um filme, numa videoterapia, que ela foi muito importante, Invictus, né, onde falava da história de Nelson Mandela. Então, naquele momento acolá, eu fui ter que entender que há outros processos de tratamento, né, há outros processos de conscientização dentro do processo de tratamento que fazem eu abrir minha mente. Não é só os atendimentos, é uma videoterapia de uma história de superação, de alguém que já usou e hoje está bem, né? São os grupos, tá, que vêm visitar, de pessoas que já tiveram, tá? Que eles vêm lá dentro para levar a mensagem, tá? Que é o IP, né? Então, aquele grupo de pessoas, elas estão lá para falar do seu processo e da sua história de vida, né? O testemunho e aquilo motiva, tá, os pacientes de que há uma esperança, mas eles têm que ter paciência e têm que se render a aquilo que eu nego, né, me domina, aquilo que eu aceito me desperta, me liberta, tá? Então hoje eu estou muito feliz, acordei, né, a receptividade que eu estou tendo dos vídeos começou como uma coisa madura, ainda é. Aliás, a câmera não está se mexendo, foi uma sugestão de uma mãe. Disse, olha, a tremedeira lá da câmera mexe até com... Então, para você ver, o adicto ele é tão intenso que eu nem me projetei. Eu acredito que seja o Espírito Santo, que se eu fosse ficar esperando também a coisa profissional, eu tenho problema com procrastinação, que eu estou tratando, buscando, estudando Carl Jung, né? A questão dos arquétipos. É colocar a ação independente de não ter ainda todos os recursos. Porque o que está por trás aqui é a intenção de ajudar, é o conteúdo que eu tenho, é a minha experiência de vida, é os estudos que ainda eu busco para poder aperfeiçoar o meu processo, né, profissional, pessoal, individual, recuperação individual. Então, o que eu falo para eles? Tem que haver o esforço. Não é? Eu não posso, eu tenho que olhar para aquele pensamento que tenta dizer, tá, tenta me auto-sabotar e começar a usar uma das coisas que eu falo para eles, uma técnica de Augusto Cury, que ela me ajudou muito. Esse livro aqui, ele foi muito importante, né? Ele deve estar invertido, nunca desista dos seus sonhos. Eu vim aprender a ler literatura, livros, tá? Porque até então o colégio ele me forçava. Agora, durante a minha vida, a minha cultura foi cinema, foi revista em quadrinho, também me ajudaram, mas naquela época não abriram minha mente para as questões do mundo. E tá aí eu quebrando a cara, não ouvindo pai e mãe. Então esse livro de Augusto Cury eu vim aprender a ler dentro, tá, de um tratamento, né? Eu vim conhecer, tá aqui, a palavra de Deus, né, dentro de um tratamento. O mundo me impedia de ver essas coisas. O negócio era farra, né, era mulher, tá? Não respeitava o pai e mãe. Então essas coisas vão tirando você, tá? E aí colocando esse lixo de coisas inúteis que a vida mundana traz. Questão de disciplina, de ser um líder. Vim conhecer dentro de uma clínica, né, um monge executivo. Tá? Então conheci Augusto Cury, conheci a Palavra de Deus através da Bíblia, a Bíblia Despertar, que a gente recomenda, que tem a associação dos 12 passos, a questão do livro azul, né? Tá? Eu vim conhecer, né, o livro azul de Alcoólicos Anônimos, tá? Dentro de uma clínica, e aí depois veio de narcóticos. Tá? Então, né, a tal da prisão, ela, na verdade,
a gente faz um paradoxo, foi a minha libertação. Eu conheci, tá, pessoas que estavam em recuperação, essas pessoas me ajudaram, aprendi dentro do meu tratamento a me relacionar com os outros. Até então a droga ela faz a gente se isolar do nosso mundo adictivo, tá? Então só por hoje, para eu estar até aqui, tá? Eu agradeço a minha irmã, doutora Daniele, a minha mãe, tá? A dona Francisca, agradeço ao meu irmão, Sérgio Clarindo, né? Os passos, tem lá, 8º e 9º passo que fala sobre eu me prontificar, fazer as reparações, no 8º é a lista, tá? No 9º é fazer o pedido de perdão, aquilo que eu acho que não vou ser perdoado, as pessoas que eu não acho eu posso fazer reparações diretas, né? Ou indiretas através de uma carta, ou aquelas que podem prejudicar outras pessoas, eu não faço. Eu carrego aquilo comigo e busco, através do meu poder superior, da minha compreensão, no meu caso Jesus Cristo, né? Partilhar sobre aquilo para que Deus me perdoe, porque eu prejudiquei muitas pessoas, né? Emocionalmente, deixo bem claro, fisicamente, mas eu me tornei, emocionalmente a gente também prejudica, aquilo que eu falava bêbado, alcoolizado, tá? Eu magoava muita gente. Então venho aqui também falar da questão do perdão, que em outro vídeo eu vou estar trazendo com mais detalhes a importância. Então, como é que eu conheci os passos? Dentro de um processo de tratamento, dentro de um processo de internação. No meu caso foi de forma involuntária. Então, só por hoje, tá? Muito obrigado a Jesus Cristo por ter acordado hoje firme e forte e para ter essa força espiritual para poder atender as pessoas, as famílias, os meus pacientes e aquele que estiver aqui para poder ouvir minha mensagem e poder pedir ajuda. Então, sentimento de gratidão, família. Tá? Muito obrigado. Um bom dia.